Bom dia! No nosso trabalho, nós vamos falar sobre a doença de Van Willebrand, que está relacionada com o sistema circulatório. A doença de Van Willebrand, também conhecida como DVW, é uma doença hemorrágica. As pessoas com doença de Van Willebrand têm um problema em seu sangue, em uma proteína que ajuda a controlar os sangramentos. Essa proteína é chamada de fator de Van Willebrand, que nessas pessoas é insuficiente ou não funciona de maneira normal, e isso faz com que o seu sangue não coagule da maneira adequada. Quando os vasos sanguíneos sofrem algum trauma e um sangramento ocorre, o fator de Van Willebrand age ajudando as células, chamadas plaquetas, a se unirem para que juntas elas formem um coágulo para que esse sangramento pare. Como as pessoas adquirem a doença de Van Willebrand? A doença é geralmente herdada através dos genes passados pelos pais para a criança. Em alguns casos, há uma história familiar de parentes com sangramentos anormais. Entretanto, os sintomas podem variar muito dentro de uma mesma família, e algumas vezes não há história da doença na família, e ela se deve a mutações genéticas novas. Quais os sintomas da doença de Van Willebrand? Os principais sintomas são manchas roxas no corpo, sangramentos pelo nariz frequentes ou prolongados, sangramentos nas gengivas, sangramentos prolongados depois de pequenos cortes, sangramentos muito abundantes ou prolongados, sangramentos pelo estômago ou intestinos e sangramentos prolongados após traumatismos após cirurgias. Muitas pessoas com doença de Van Willebrand têm poucos ou até mesmo nenhum sintoma, enquanto as que têm as formas mais graves da doença podem apresentar sintomas mais intensos. Os sintomas podem variar ao longo do tempo, e algumas vezes a doença de Van Willebrand é só diagnosticada depois de um sangramento grave que ocorre após um acidente ou procedimento cirúrgico. É mais frequente que as mulheres manifestem a doença do que os homens, porque as mulheres podem apresentar um sangramento menstrual prolongado ou terem hemorragias após o parto. Além disso, algumas mulheres com doença de Van Willebrand têm cólicas e irregularidades menstruais. O tipo de sangue pode desempenhar um papel muito importante na doença de Van Willebrand. As pessoas que possuem o tipo sanguíneo O, elas, em geral, apresentam um nível de fator de Van Willebrand mais baixo do que as que têm os outros tipos. Isso significa que as pessoas com doença de Van Willebrand e com o tipo sanguíneo O podem ter mais sintomas que as demais. Como a doença de Van Willebrand é diagnosticada? O diagnóstico da doença não é fácil. As pessoas que acham que podem ter esse problema devem consultar um hematologista que tenha se especializado em doenças hemorrágicas. E os exames necessários poderão ser feitos em um centro de tratamento, devido ao fato da proteína do fator Van Willebrand ter mais de uma função. Vários testes devem ser utilizados para diagnosticar a doença. Os exames de laboratório da doença são difíceis e complexos, e não é possível diagnosticar essa doença com os exames de rotina comuns. Os exames especializados incluem a medida da atividade e do nível do fator Van Willebrand, o fator 8, por exemplo, e podem ter que ser repetidos mais de uma vez. Os diferentes tipos da doença de Van Willebrand. Existem 3 tipos principais da doença, e dentro de cada tipo ele pode ser leve, moderado ou grave. Os sintomas podem ser bastante variáveis dependendo da atividade do fator. O tipo 1 da doença de Van Willebrand é o mais comum e nele os níveis de fator estão abaixo do normal. E os sintomas em geral são leves, embora em alguns casos os sangramentos podem ser bastante graves. No tipo 2, envolve um defeito na estrutura do fator de Van Willebrand, assim, afetando o seu funcionamento. Consequentemente, nesse tipo, a atividade do fator de Van Willebrand ela está abaixo do normal. E existem diferentes tipos de defeitos nesse tipo 2 da doença, e os sintomas são, em geral, moderados. No tipo 3, ele é o mais grave e mais sério, porque as pessoas que possuem o tipo 3 não têm nenhum ou muito pouco do fator de Van Willebrand,
no sangue. Então, os sintomas são mais graves, tais como sangramentos espontâneos sem nenhum trauma evidente dentro dos músculos e das articulações, ou seja, hemorragias internas. A doença de von Willebrand pode ser tratada com um medicamento sintético chamado de desmopressina, ou com um concentrado do fator da coagulação que contém o fator von Willebrand, ou ainda com outros medicamentos que ajudam a controlar os sangramentos. O tipo de tratamento depende em parte do tipo da doença. As pessoas que têm a forma mais leve geralmente não precisam de tratamento, a não ser quando precisam fazer cirurgia ou tratamento dentário. A desmopressina é em geral eficaz no tipo 1 e em algumas formas do tipo 2 da doença de von Willebrand. Ela atua elevando os níveis do fator von Willebrand e assim ajudando a formação do coágulo. A desmopressina não funciona com todas as pessoas e por isso o médico precisa fazer um teste para descobrir se o indivíduo responde ou não a essa medicação. Os concentrados do fator são utilizados nos casos que a desmopressina não é efetiva e quando existe um risco de um sangramento mais grave. Os concentrados de fator contêm o fator 8 e o fator de von Willebrand e são o tratamento de escolha para o tipo 3 e para a maioria dos casos do tipo 2 para sangramentos mais graves ou cirurgias de grande porte, em todos os tipos da doença de von Willebrand. Os sangramentos nas mucosas de nariz, boca, intestinos ou útero podem geralmente ser controlados com medicamentos chamados antifibrinolíticos, como o ácido tranexâmico ou o ácido epsom-amino-caproico, ou se usando uma cola de fibrina para sangramentos na boca. Os tratamentos hormonais, como anticoncepcionais, por exemplo, aumentam os níveis do fator de von Willebrand e do fator 8, e assim auxiliam no controle dos sangramentos menstruais. Os antifibrinolíticos também podem ser úteis nesses casos. O tratamento pode ter efeitos colaterais, então isso deve ser abordado com o médico. Todas as pessoas que possuem a doença recebem um manual de controle de infusão de fatores de coagulação para que saiba a dose certa de fator 8 e de von Willebrand que deve ser aplicada, e também recebem um manual de dose domiciliar para tratamento de coagulopatias hereditárias, porque não é uma doença muito conhecida, então, às vezes, os enfermeiros que podem aplicar o fator podem não ter todo o conhecimento, então, eles dão esse manual para que a pessoa saiba aplicar em si mesma em casa. As mulheres tendem a apresentar mais sintomas do que os homens, devido à menstruação e ao parto. As meninas podem ter sangramentos particularmente intensos quando começam a menstruar, e são frequentes nas mulheres com a doença de von Willebrand as menstruações serem mais longas e abundantes. Esse fluxo mais forte pode causar anemia por perda de sangue, resultando em fraqueza e fadiga. As mulheres com doença de von Willebrand devem consultar com o obstetra assim que suspeitarem de uma gravidez, e o médico deve sempre trabalhar em conjunto com o Centro de Tratamento de Hemofilia, a fim de que a mulher tenha um cuidado especializado durante toda a gestação e o parto. Ao longo de uma gestação, os níveis de fator de von Willebrand e do fator 8 podem aumentar, o que permite uma proteção maior durante o parto. Após o parto, esses fatores caem, então a pessoa pode acabar sofrendo alguma hemorragia. Quando as mulheres com a doença de von Willebrand entram na menopausa, em geral entre os 45 e 50 anos, existe um risco de aumentar o volume menstrual. Por isso é importante que elas já procurem o seu ginecologista à medida de que esse período se aproxima. Lembrando que a doença não tem cura, e sim um tratamento apropriado para ser seguido. A pesquisa foi feita em cartilhas que as pessoas com a doença recebem, feitas pela Federação Mundial de Hemofilia.